Bem-vindos ao Cassete Pirata. Nós estamos a fazer o segundo episódio do podcast do Manifesto 74. Desta vez, depois de termos debatido a cultura no primeiro episódio, lançamos o tema da banca, o sistema financeiro e a dívida pública. Convidámos o Ricardo Noronha e o Ricardo Paes Mamed para poderem conversar no podcast. Estamos a gravar no Jardim Constantino e tentaremos fazer aqui uma conversa em torno destes temas, descontraídamente. Nós estamos a viver um momento que vem, digamos, na sequência de uma crise financeira mundial, e eu lembro-me que em 2008, 2009, 2010 o discurso dominante, até mesmo fora da esfera comumente chamada de esquerda, era a de que o sistema estava descontrolado, o sistema financeiro cresceu demasiado, os bancos ficaram demasiado grandes para existir, até quem dissesse. E hoje, olhando para 10 anos depois disso, não só não me parece que tenhamos resolvido nenhum desses problemas, como, na verdade, a banca está ainda mais concentrada, o capital bancário está cada vez mais concentrado também num conjunto, em Portugal ainda por cima, nas mãos de capital estrangeiro. Ou seja, qual é, depois de 10 anos passados essa crise, a expectativa e a avaliação que podemos fazer do sistema financeiro, quer em Portugal, quer na região ibérica e no espaço europeu, mas também no mundo. Mas focando aqui também e sobre o papel dos governos, dos sucessivos governos, a gerir este problema com as entregas dos bancos de borla a privados, etc. Ou seja, depois de um período em que se questionou o funcionamento, a verdade é que, em vez de se corrigirem os erros que foram apontados naquela altura, parece que tudo piorou, não sei, diria. Eu, se calhar, convidava o Ricardo para dar algumas notas sobre isto ou para lançar outros temas que pareçam conexos. Sim, aquilo que se tornou claro em 2008 era que o peso da banca hoje é um problema sério para o funcionamento das economias contemporâneas. O problema não é novo, simplesmente tornou-se claro, quer dizer, que quem tinha ilusão de que a autorregulação da banca evitaria grandes situações de crise, de instabilidade, hoje eu acho que continua a ser claro que isso não é assim. E, portanto, desse ponto de vista, as coisas hoje não são as mesmas que eram há 15 anos. Isto é, hoje as pessoas percebem, quando digo as pessoas, digo cidadão comum, ou como digo os dirigentes políticos em geral, que o sistema financeiro é um problema. O sistema financeiro continuará a ser um problema e este continuará a ser um problema enquanto não significa que eu tenha alguma perspectiva que o deixe de ser. Acho que não há nenhuma perspectiva que deixe de o ser tão cedo, enquanto tiver o peso que tem nas sociedades contemporâneas e enquanto funcionar de acordo com as regras das sociedades contemporâneas. Uma das coisas que eu acho que é difícil de explicar à maior parte das pessoas que não sabem como é que funciona um banco, mas acho que é um princípio fundamental, é nós percebermos que no mundo em que vivemos, os bancos comerciais, não os bancos centrais, os bancos comerciais têm o poder de criar dinheiro. Muitas pessoas acham que um banco empresta dinheiro em função do dinheiro que tem lá depositado. Mas isto não é assim, isto não funciona assim. Basta nós pensarmos que se alguma pessoa que tem a possibilidade de obter um empréstimo de um banco, por exemplo, para comprar uma casa, vai pedir dinheiro e a primeira coisa que o banco faz é abrir-lhe uma conta no montante do dinheiro que pediu emprestado. Portanto, ao fazê-lo, está a criar simultaneamente um empréstimo e um depósito. Ou seja, os bancos, o sistema bancário como um todo, cria depósitos e cria empréstimos ao mesmo tempo. Tipicamente, quando cria um empréstimo, cria também um depósito. Portanto, não precisa ter o depósito para emprestar. Isto dá um poder à banca que é um poder desmesurado. Isto tem vários problemas. Tem um problema político, desde logo, que é quem controla os bancos tem uma capacidade de influenciar o que se passa nas nossas sociedades que é desmesurável, porque efetivamente os bancos têm uma grande capacidade de arbitrariamente criar dinheiro, e dinheiro significa poder. Portanto, a banca privada cria poder, mas para além de mais significa que, a não ser que nós tenhamos uma certeza absoluta sobre como é que aquele dinheiro está a ser utilizado e que está a ser utilizado para coisas que fazem sentido, para investimento, para criar capacidade produtiva,
produtiva. Se nós não tivermos a certeza que isso acontece, há grande probabilidade desse dinheiro estar a ser utilizado em coisas que não se afastam muito da lógica de um casino. Investimentos especulativos que dão origem a, muitas vezes, aquilo que se chama bolhas especulativas, começar a investir em casas que aumentam muito os preços e a certa altura percebe-se que aqueles preços não fazem sentido nenhum e as casas baixam, o preço das casas colapsa e as pessoas ficam aflitas. Ou o que é mais frequente é os bancos emprestarem dinheiro para se comprar capital de empresas produtivas, que é um dos maiores problemas que as sociedades contemporâneas têm. Nós vimos a maior parte dos capitalistas que existem em Portugal são capitalistas com o dinheiro dos outros. Vão pedir dinheiro aos bancos para investir em empresas, para comprar empresas. E isso significa que a certa altura está-se a pedir dinheiro emprestado para investir em ações. Portanto, quando os preços das ações começam a subir, há muita gente a ir pedir dinheiro aos bancos para investir mais em ações. Quanto mais os bancos emprestam, mais o preço das ações sobe. A certa altura, os preços das ações já não têm nada a ver com nada de real, com nada de concreto, com nenhuma capacidade produtiva. Portanto, esta banca a funcionar assim, é uma banca que não só cria problemas de assimetria de poder, portanto, há partes da sociedade que têm muito mais poder do que as outras, como cria muitas fontes de instabilidade, muitas fontes de incerteza. Isso foi o que todos percebemos em 2008. O que seria necessário para isto deixar de acontecer não é compatível com a lógica da banca nas sociedades contemporâneas, com esta lógica da banca, com os bancos a terem poder para criar dinheiro. Agora, isto não há nada, nunca houve ninguém que dissesse a partir de hoje nós não queremos mais que os bancos criem dinheiro. Não, pelo contrário, a União Europeia, isso é uma das regras. Não é só na União Europeia. Paradoxalmente. Não é só na União Europeia. Referindo-me aqui, isso é parte da arquitetura da União Europeia. Mas uma coisa curiosa, paradoxalmente, é que, do ponto de vista ideológico, nós encontramos gente a defender que os bancos não devem poder criar dinheiro nas partes mais conservadoras da direita. Há uma parte muito conservadora da direita, que são os libertários de direita, os chamados anarcocapitalistas, que dizem nós devemos retirar a capacidade aos bancos de fazer isto. Os bancos não devem ter o poder de criar dinheiro. E são, na verdade, muito mais ativos a defender isso do que de qualquer outro, eu diria inclusive à esquerda. Esta ideia do banco poder criar dinheiro, do banco ter esta função de emprestar dinheiro para investimentos de longo prazo. A partir do momento que nós não vivemos numa economia de planeamento central em que tens uma entidade que centralmente decide quanto é que se investe e aonde, e dás a possibilidade de forma dispersa decidir quem é que investe em quê, imediatamente tu estás a criar estas dinâmicas de incerteza, estas dinâmicas de especulação. E não há sinal nenhum, mesmo em 2008 não havia sinal nenhum de que se quisesse transformar isto. O que houve em 2008 foi um sinal de, é preciso disciplinar um bocadinho, é preciso responsabilizar um bocadinho mais, seja os gestores, seja os próprios acionistas, criar assim umas regras das quantidades de dinheiro que os bancos podem criar um bocadinho mais restritivas, e isso foram feitas algumas coisas dessas. Agora, mesmo estas regras têm uma consequência, por exemplo, na forma, quando tu dizias a banca portuguesa, a banca em Portugal já não é portuguesa. O motivo pelo qual a banca em Portugal já não é portuguesa, para além do facto de se impedir que o Estado português compre bancos, é o facto de, para os bancos funcionarem segundo as novas regras, eles precisam de ter mais capital privado do que tinham anteriormente. E como não há capital privado para funcionar de acordo com essas regras, vai-se buscar capital estrangeiro. Portanto, isto faz parte destas regras. Portanto, há aqui uma aparente contradição, que é, por um lado, nós queremos que as regras sobre os bancos sejam mais exigentes, mas no contexto atual, para que as regras sobre os bancos sejam mais exigentes, há mais concentração e há mais necessidade de ir buscar capital estrangeiro. Portanto, aqui este problema não é um problema que se resolva facilmente, quer dizer, a única forma dentro da sociedade capitalista se gerir isto, procurando ir evitando, e não é evitando completamente, é minimizando estas flutuações, é de facto ter um nível de regulação e de monitorização sobre a banca enorme. A alternativa a isto é nacionalizar a banca, mas essa é um bocadinho mais difícil. Nós falaste de uma questão que eu acho que é fundamental, que é da fusão do capital bancário com o capital industrial, portanto, através dos fluxos de capital para comprar ações. Depois há os bancos ficam, na verdade, ao serviço dos grandes grupos económicos e dos seus intervenientes, e depois falaste das nacionalizações.
E eu acho, apesar de não ter estudado aprofundadamente, que as nacionalizações após Abril deram também um rude golpe nos monopólios, precisamente também por quebrar esse fluxo constante que existia entre a banca e os grandes grupos económicos. Eu acho que, se calhar, o Noronha nos pode dar umas notas sobre isso. Sim, ou seja, a banca era um dos passos fundamentais da acumulação de capital em Portugal e estava altamente concentrada num conjunto bastante pequeno de grandes grupos económicos, grandes à escala portuguesa, à escala internacional. Provavelmente só o grupo CUF é que correspondia realmente a um grande grupo económico. De qualquer das maneiras, o que aconteceu foi que tanto grupos de origem bancária que se expandiram para o setor industrial, como é o caso do Banco Português do Atlântico ou do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, como grupos de origem industrial que se expandiram para o setor bancário, neste caso foi para o Grupo Champalimau, adquiriu o Banco Pito Sotomaior, o Grupo CUF adquiriu o Banco Tota e Açores, enfim, de uma maneira já houve uma interpenetração e esses grandes grupos económicos controlavam grande parte da economia portuguesa, fosse diretamente através dos seus próprios títulos de propriedade, fosse indiretamente através dos mecanismos de crédito. E o que aconteceu foi que a seguir ao 25 de Abril, quando o Banco de Portugal procurou manter a economia portuguesa em funcionamento, injetando liquidez na economia, de forma não muito diferente, tudo somado, do que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer com a economia europeia, com a diferença de que o Banco de Portugal, em 74 e em 75, emprestava dinheiro à banca comercial privada para que, por sua vez, essa banca pudesse acorrer às necessidades das pequenas e médias empresas ou das empresas exportadoras que estavam a braços com uma crise de tesouraria. O que aconteceu foi que, a dada altura, a partir de um momento relativamente inicial do processo revolucionário, os organizações sindicais dos bancários, que eram na altura bastante fortes e bastante politizadas, começaram a monitorizar esses movimentos de concessão de crédito e rapidamente chegaram à conclusão que boa parte do redesconto, do crédito fornecido pelo Banco de Portugal à banca privada, em vez de ser depois aplicado conforme as instruções do Banco de Portugal, ou seja, conferindo prioridade precisamente às pequenas e médias empresas, às empresas que geravam mais emprego, ou às empresas que exportavam, esse dinheiro começou a ser aplicado sobretudo em empresas que pertenciam aos grandes grupos económicos do qual o banco fazia parte. E, portanto, o Banco Tota e Açores emprestava privilegiadamente e predominantemente a empresas do grupo CUF, o Banco Pito Sotomaior emprestava privilegiadamente a empresas do grupo Champalimau. Para além disso, em quase todos estes bancos começou a haver manobras de fuga de capitais para o estrangeiro. Já havia problemas até antes do 25 de Abril, que depois só foram detectados a seguir ao 25 de Abril, ou seja, muitos bancos privados emprestavam dinheiro a funcionários do próprio banco para adquirir ações de empresas do grupo económico, para fazer subir a sua cotação, e portanto a grande parte das cotações dos títulos em bolsa estavam altamente inflacionados. Enfim, havia um conjunto de manobras e de usos do dinheiro que foi mais ou menos englobado debaixo de um único chapéu de chuva, que foi da sabotagem económica, e os sindicatos conseguiram detectar e denunciar um conjunto de manobras especulativas ou outras, irregulares de qualquer das formas, junto do MFA e junto do Governo Provisório e junto do Banco de Portugal. E isso é algo que é fundamental para compreender porque é que se nacionaliza a banca a seguir ao 11 de março. Ou seja, já havia muitos elementos que indiciavam um conjunto de abusos de poder por parte da banca privada. O que nos leva para uma outra questão, e de facto, a seguir à nacionalização, conseguiu-se ensaiar um outro tipo de funcionamento da banca. Foram elaborados vários projetos para a reestruturação da banca, foram adotados novos procedimentos para a concessão de crédito, alinhados precisamente com as prioridades da política económica definida pelo Governo Provisório e pelo Banco de Portugal, nomeadamente a criação de emprego, o equilíbrio da balança comercial, esse tipo de preocupações, e depois, sobretudo, esboçou-se um projeto de reestruturação que passava pela especialização funcional da banca, ou seja, 2 ou 3 bancos permaneceriam em atividade como bancos comerciais, recolhendo poupança e concedendo empréstimos a particulares, mas haveria um banco especializado na atividade agrícola, um banco especializado na atividade industrial, um banco especializado no comércio externo, um banco especializado na construção e na habitação. E isso provavelmente teria permitido garantir que os recursos ao dispor da banca nacionalizada seriam alocados, seriam utilizados em função desses grandes objetivos de desenvolver a economia portuguesa, de conseguir uma distribuição de riqueza mais equilibrada, de acabar com o desemprego, enfim, garantir uma habitação a cada português, esse tipo de aspirações que estão, de uma maneira geral, inscritas na Constituição da República, pelo menos na sua versão original de 76. E isso foi interrompido
com o sexto governo provisório, a partir de setembro de 75, liderado pelo Almirante Pinheiro de Azevedo e depois pelos sucessivos governos constitucionais liderados por Mário Soares e depois ainda mais com a AD. E o que aconteceu foi então é que se manteve a banca nacionalizada, mas a funcionar como, em alguns casos, como se estivesse no fundo ainda em mãos privadas, ou seja, com cada instituição a concorrer com outra instituição, mas ao mesmo tempo todas sob a tutela do Banco de Portugal e, portanto, enfim, as taxas de juros eram determinadas pelo Banco de Portugal, enfim, o conjunto de condições de funcionamento da banca eram determinadas pelo Governo ou pelo Banco de Portugal, mas impediu-se esta reestruturação que, de uma maneira geral, pretendia rasgar um horizonte socialista para a economia portuguesa. E, de alguma maneira, manteve-se a banca intacta e já preparada para ser privatizada. Ou seja, embora fosse nominalmente pública, a qualquer momento, e como se viu depois a partir de 89, ainda um pouco antes da revisão constitucional de 89, porque já houve várias manobras para privatizar a banca ainda antes disso, mas o que se permitiu no fundo foi depois os antigos proprietários da banca readquirirem os seus bancos, de uma maneira geral com dinheiro das indenizações que lhes foram dadas pelo governo de Cavaco Silva. Isto leva-nos para outro problema, que o Ricardo já enunciou, mas que eu já agora gostaria de sublinhar, que é o enorme peso e poder político do setor financeiro. É muito fácil ao setor financeiro capturar os setores do Estado, ou o Estado no seu conjunto, mas sobretudo os setores do Estado que possam interferir com a sua atividade. Estou a pensar sobretudo no Banco de Portugal, mas ainda antes do 25 de Abril, por exemplo, havia uma Inspeção-Geral dos Créditos e Seguros que estava basicamente nas mãos da banca privada e que, tendo funções de fiscalização que já eram bastante brandas à luz da legislação vigente, mesmo assim essa Inspeção-Geral, de uma maneira geral, já não intervinha e já fechava os olhos face a várias irregularidades. E eu penso que o que nós temos vindo a ver, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, de forma mais aguda, é que o Banco de Portugal está, de uma maneira geral, capturado pela banca privada que é suposto regular, não só porque há uma grande circulação entre o Banco de Portugal e essa banca privada, das pessoas que são chamadas a desempenhar a regulação, como porque a própria formação da cúpula do Banco de Portugal é uma formação que os convida a olhar de forma muito benigna para essas manobras da banca comercial, como se fossem apenas parte do negócio, no fundo. Ou seja, aquilo que nós chamamos de especulação e um uso especulativo e talvez inapropriado dos fundos à guarda da banca, ou dos fundos que não estão à guarda da banca, são essa criação monetária através do crédito, aquilo que nós achamos que é um uso indevido para as pessoas que são chamadas a monitorizar e regular a banca, é apenas um negócio habitual do dia-a-dia do setor bancário e provavelmente estão convictos de que se interviessem mais e se regulassem mais, se adotassem mais manobras daquilo que os neoliberais costumam chamar a repressão financeira, que provavelmente estariam, na verdade, a obstaculizar o desenvolvimento económico, etc. Ou seja, estas pessoas não têm que nos estar... Elas, não é forçoso que elas nos estejam a enganar. Eu acho que elas, em muitos casos, estão convictas desta grande narrativa de que o setor bancário está ao serviço do bem comum, mesmo estando em mãos privadas, que concede crédito em função das necessidades das empresas portuguesas. Portanto, aquilo que a banca nos tenta vender na sua publicidade, de uma maneira geral, eu penso que grande parte das administrações bancárias estão convictas daquilo que dizem. É preciso perceber porque é que elas estão convictas disso e porque é que, de facto, há aqui uma discrepância grande entre aquilo que eles proclamam e aquilo que, na verdade, depois acontece. Nós vemos os fluxos do capital creditício da banca, das comissões de inquérito sucessivas, comissões de inquérito, que estavas a falar de, enquanto a banca esteve nacionalizada, ter havido, ainda assim, uma utilização dos capitais e dos créditos a favor de grupos económicos. Isso não é muito diferente daquilo que se passa hoje. O poder político e as orientações que dá para a Caixa Geral de Depósitos também fazem com que ela se comporte na prática como um banco privado e, de certa forma, um parceiro de negócio dos privados em muitas negociatas, muitas delas que foram desastrosas para a própria Caixa e depois para o orçamento do Estado. Mas isso evidencia que
a minha opinião, evidencia que a narrativa da regulação da banca, mantendo a banca em mãos privadas, redunda numa falácia, porque quer dizer, a gente pode apertar as normas, gera mais concentração ou entrada de capital estrangeiro, porque não há capital suficiente na banca em Portugal para garantir os core tiers que atualmente são exigidos. E, portanto, isso redunda sempre numa impossibilidade. Nós dizermos, vamos apertar a regulamentação. Além de se encontrarem sempre formas de fugir à regulação do Banco de Portugal, e o Banco de Portugal, na verdade, eu diria que é mais um agente da banca junto do Estado do que um agente do Estado junto da banca, não é? Porque eles acabam por ser aqueles que vêm a público sempre que há um problema na banca dizer não, está tudo bem. Não é? Porque eles estão reféns da sua própria missão. Repara, o Banco de Portugal não pode vir a público dizer, nas vésperas do Banco Espírito Santo ou do Banif rebentar, eles não podem vir a público dizer, atenção, que aquele banco está mal, porque isso aí mataria o próprio banco. Portanto, eles, para cumprirem a sua missão, têm que ser opacos. Porque se o Banco de Portugal for transparente, pode provocar crises bancárias e, portanto, isto mostra que o sistema de regulação e a manutenção da banca em mãos privadas, ou um controle privado, uma gestão privada, ainda que com capitais públicos, não são compatíveis. Portanto, a utilização do crédito em função dos interesses de um país ou dos interesses da classe trabalhadora e a manutenção do controle desse crédito em mãos privadas é uma incompatibilidade nos termos, não há volta a dar. Eu queria te perguntar ainda se durante a nacionalização, durante o período em que a banca esteve nacionalizada, houve alguma hecatombe do ponto de vista da estabilidade financeira do sistema, a banca sofreu problemas ou, pelo contrário, a banca resolveu problemas e passivos que tinha do passado. Eu lembro-me, por exemplo, no caso do Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo, enquanto esteve nacionalizado, teve um crescimento muito significativo em todos os aspectos, nomeadamente na concessão de crédito, e principalmente na concessão de crédito às pequenas e médias empresas, mas no conjunto da banca, eu julgo que isso também foi verdade. E depois esse caminho para a privatização aproveitou esse trabalho que foi feito de robustecimento da banca. Portanto, isso, eu julgo que de certa forma desmonta aquela ideia de que a nacionalização é um bicho-papão que vai destruir o funcionamento da banca. Bem, talvez este funcionamento, mas do ponto de vista coletivo, isso não houve não foi um prejuízo. Não, o prejuízo não foi, de certeza. O que aconteceu foi que a banca nacionalizada herdou vários problemas dados das instituições privadas e teve que responder a esses problemas, portanto, de uma maneira geral, já com déficits herdados, com sacos azuis, contas escondidas. Em muitos casos, muito crédito tinha sido concedido com garantias, títulos de empresas, títulos de ações, etc., que, portanto, estavam completamente descapitalizadas e, portanto, esse crédito mal parado nunca pôde ser recuperado e essas garantias, na prática, não compensaram o rombo financeiro herdado das instituições privadas. E depois a banca nacionalizada é uma história, apesar de tudo, não é curta, portanto, há vários momentos diferentes. Num primeiro momento, as comissões administrativas nomeadas pelo governo provisório conseguiram resolver muitos problemas que tinham herdado. Há um segundo momento, quando o sexto governo provisório e depois o primeiro governo constitucional nomeiam conselhos de gestão, em que, no fundo, voltam a colocar à frente da banca nacionalizada muitas pessoas que tinham estado nas administrações da banca privada. E, em muitos casos, muitos militantes do Partido Socialista, militantes do PPD, militantes do CDS, tanto na banca nacionalizada como no Banco de Portugal propriamente dito. Em todo o caso, na altura a banca nacionalizada não tinha ainda este grau de complexidade e que a banca privada adquiriu ao fim de sucessivas vagas desregulatórias, não é? Ou seja, a banca tinha um conjunto de funções relativamente delimitadas do que podia ou não podia fazer e, portanto, não podia... Havia uma separação maior entre a banca de investimento e a banca comercial, por exemplo, que dificultava este tipo de descalabros financeiros que nós temos assistido nos últimos 10 anos. Houve alguns problemas da banca nacionalizada, nomeadamente o governo da AD, quando Cavaco Silva era Ministro das Finanças, incentivou os bancos, a banca nacionalizada, a endividar-se no estrangeiro para poder emprestar depois a empresas nacionalizadas e a empresas privadas em Portugal, e isso gerou alguns desequilíbrios financeiros. O que nos convoca a outro problema, que é como conceber uma banca que esteja nacionalizada, mas não esteja necessariamente governamentalizada. Ou seja, cujo funcionamento não obedeça
necessariamente às instruções do Ministro das Finanças do dia, mas que tenham um funcionamento e obedeçam a um conjunto de regras, preocupações e prioridades, precisamente aquelas que tu agora avançaste, o desenvolvimento do país, os interesses da classe trabalhadora, os interesses das pessoas, enfim, que contribuem de alguma maneira para que isto funcione, para que este país funcione. É possível conceber um conjunto de regras e princípios de funcionamento que façam a banca funcionar sem que, por exemplo, o Ministro das Finanças possa pura e simplesmente dizer a partir de agora este banco vai emprestar milhões de contos ou euros a uma empresa qualquer descapitalizada porque nós temos neste preciso momento interesse em que isso aconteça, ou vai maquilhar um conjunto de problemas do Tesouro da República. Por exemplo, a banca empresta dinheiro ao governo e depois maquilha-se aqui as contas públicas e portanto isso passa a ser um passivo da banca. Não basta que seja nacionalizada, no fundo, ou seja, pertencer nominalmente ao Estado não é suficiente para garantir que a banca funciona de acordo com um conjunto de parâmetros e de princípios que respondam a um conjunto de preocupações que partilhamos. E, portanto, não só é difícil admitir a possibilidade da banca privada ser uma coisa que não aquilo que ela é neste momento, ou seja, um sítio onde se fazem negócios especulativos, possivelmente isso vai sempre à procura do maior lucro possível no menor tempo possível. Como mesmo sendo uma banca nacionalizada é preciso que haja regras de funcionamento, regulamentação, etc., que nos ofereçam garantias, não é? E que assegurem, porque senão qualquer governador do Banco de Portugal que tenha as suas ideias muito particulares sobre como é que deve funcionar o sistema bancário pode também empatar um conjunto de recursos e alocar um conjunto de recursos em negócios ruinosos. Portanto, o que é preciso é definir com alguma clareza o espaço de atuação da banca nacionalizada, o grau de autonomia de cada decisão, de cada nível de decisão. Por exemplo, o gestor bancário da agência, o gestor bancário que já gera um setor inteiro, até a administração bancária propriamente dita. E depois, pronto, há toda uma discussão a ter sobre que tipo de formato do setor bancário é que se pretende. Na União Soviética só havia um banco, não é? Aqui em Portugal, quando se pensou uma estruturação bancária em função de uma via portuguesa para o socialismo, admitiu-se as vantagens de ter mais do que um banco. Ter bancos especializados, ter alguns bancos comerciais que possam competir com ligeiras margens a nível da taxa de juros para captar poupança, etc. Enfim, é um debate, não é? Mas a propriedade pública por si só não garante que a banca funcione em função desses objetivos que tu anunciaste. Mas é provavelmente uma condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária. Depois há esta outra questão, que é o próprio capitalismo funciona por crises, não é? Funciona por desequilíbrios. É uma crise. Para quem vive do seu trabalho é seguramente uma crise, e provavelmente uma crise permanente ou uma crise muito recorrente. Mas o próprio sistema, no seu funcionamento normal, não é? Resiste a qualquer tipo de rigidez, qualquer tipo de imposição que de alguma maneira balize o ritmo da acumulação. Não é? Eu penso que aquilo que nós chamamos de desregulação e a financeirização, sobretudo a partir dos anos 70 do século XX, corresponde também a uma exigência do capital enquanto relação social, que é de poder deslocar com total liberdade, passar de um setor ao outro, sempre em procura de mais rentabilidade. No fundo é disso que se trata. A lógica do capital impele precisamente na direção desta desregulação, de acabar com compartimentações, acabar com qualquer tipo de limite, acabar com a rigidez, no fundo. Não é? A rigidez foi uma necessidade do modo de produção capitalista a seguir à Segunda Guerra Mundial para estabilizar o processo de acumulação, também para conquistar uma legitimidade que estava ameaçada pela existência de um bloco socialista. E a partir dos anos 70 houve uma crise de rentabilidade do capital, motivada por vários fatores, outros sociais, o aumento do custo das matérias-primas, enfim, vários fatores, a corrida ao armamento, etc, etc. Mas a resposta que se encontrou corresponde, no fundo, à lógica do capital, que é vamos acabar com qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de restrição que se coloque no caminho da nossa acumulação. Exatamente. E, portanto, no fundo, a própria lógica do capital impele a banca privada a superar qualquer quadro regulatório. E as pessoas que gerem a banca privada, tal como as pessoas são chamadas a regulá-la, incorporaram essa lógica, acham que isso é que é a racionalidade económica, de uma maneira geral. Não
E portanto acham que se criarmos mais mecanismos regulatórios ou se os aplicarmos de forma muito assertiva, aqueles que já existem, que apesar de não serem muitos, às vezes já são um obstáculo, acham que se isso for levado à letra, no fundo está só a obstaculizar o crescimento económico ou a possibilidade de captar investimentos externos, etc. E então é sempre esse tipo de arsenal argumentativo que recorrem quando confrontados com as falhas da regulação. Ou dizem sempre, mas se nós interviermos muito e se retira confiança aos agentes privados, e se retira capacidade e flexibilidade e capacidade de manobra às administrações bancárias, e portanto nós preferimos deixar a coisa correr. Bom, atualmente há um outro problema que está relacionado com esse, mas que tem a ver precisamente com isto que eu falava há bocado das exigências que há sobre o nível de capitalização dos bancos. Não é? Os bancos, para serem capitalizados, precisam de atrair investimento. Para atrair investimento, precisam de ter rentabilidade. E o que se está a passar atualmente é que pode haver até no sistema quem acredite que haja intenção, que haja necessidade de haver uma maior restritividade a algumas atividades da banca, mas que não as impõe, não porque julgue que elas não são necessárias, mas porque entende e não entende por absurdo, é um facto. Qualquer coisa que limite a rentabilidade da banca neste momento, limita a atratividade da banca para o investimento, e ao limitar a atratividade da banca ao investimento, isso significa que os bancos vão estar mais frágeis a qualquer momento, e portanto qualquer perturbação que haja no sistema financeiro internacional pode dar origem a resoluções bancárias que vão piorar a situação de toda a gente, inclusive do Estado e do conjunto da economia. Portanto, nós podemos ter, e eu acho que conheço várias pessoas que trabalham na regulação e na supervisão, que acreditam mesmo na bondade. Nós temos pessoas que vivem no sistema, que não acham que a solução para o sistema seja a nacionalização da banca, que acham que a solução para o sistema é a maior regulação, que acham que não há nenhum problema político fundamental com a regulação, que é a parte em que eu não concordo, não é? Acho que há um problema político sempre, há sempre uma tensão para evitar a regulação, como o Ricardo estava a dizer há pouco, mas pessoas que entendem que não há um problema político fundamental, é possível dentro dos sistemas que vivemos regular mais, acham que até se deve regular mais, mas neste momento se regular mais e se reduzir a rentabilidade, a lucratividade, isso vai fragilizar o sistema financeiro. Isto é algo que não é totalmente estrutural, é algo que tem muito a ver com o período que nós estamos a viver. No limite, se tivéssemos agora 10 anos de um crescimento não muito instável, que permitisse aos bancos se ajustarem ao novo nível de regulação que existe, este problema teoricamente poderia ficar resolvido. Mas não fica resolvido por um único motivo, é a pressão. Nós vivemos num mundo em que o poder financeiro hoje sobrepõe-se a todos os poderes. Quer dizer, aquela ideia que tu estavas a transmitir há pouco e que foi um discurso durante muitos anos, que é a ideia do capital industrial que se aproxima do capital financeiro, isso hoje cada vez hoje é muito mais fácil ter o contrário. Isto é difícil ter um projeto de expansão de capital industrial, se quisermos, sem ter uma base financeira muito clara, muito forte. E neste momento nós vivemos num mundo dominado pela finança a todos os níveis e, portanto, quando pensamos qual é a probabilidade de virmos a ter uma regulação e uma supervisão que seja capaz, temos de perceber que estamos a lidar com as pessoas que têm mais poder no mundo. É mais ou menos a mesma coisa que acharmos que a luta para a defesa da saúde pública é uma luta baseada nas ideias, não é? Baseada nas ideias, é baseada nas forças, no poder. Quer dizer, o poder dos grupos privados de saúde é esmagador em relação ao poder de quem defende um Serviço Nacional de Saúde. E a relação entre estes dois setores, a banca e a saúde, tem aspectos que são próximos, que têm a ver com a tecnicidade de ambos os setores. Isto é muito difícil regular a banca e é muito difícil regular a saúde, porque são áreas em que é preciso ter um nível de especialização, um nível de conhecimento muito maior do que na maior parte das atividades reguladas. Quer dizer, podemos dizer que a energia é relativamente complicada, não é? O setor da energia é 1000 vezes mais fácil de regular do que o setor da banca ou o setor da saúde. Não é uma relação muito eficaz, não é?
Sim, mas nós na banca e na saúde temos este problema, que é muito difícil termos pessoas que percebam muito de banca E que não trabalhem para a banca. que não trabalhem para a banca. Até porque há uma rotatividade de quadros entre o E regulador e os porque o consultores poder e a de banca. cooptação que existe por parte da banca privada é muito grande. Mas deixem-me aqui, para isto não ser assim demasiado chato, deixem-me introduzir aqui o lado reformista que há em mim para discutir isto. Mas aqui ias contar uma andota. É mais ou menos a mesma coisa. Lá na reformista, anedota. Que é assim, eu acho, e não digo isto para contentar os revolucionários que há aqui à volta da mesa. Eu acho que é mesmo muito importante que haja capacidade, não acho que seja irrelevante haver quem pense o que é que pode ser o funcionamento da banca num quadro que seja radicalmente diferente daquele que nós temos hoje. Depois, em termos práticos, eu não acho que seja um desperdício, não acho que seja diletante ter uma discussão séria sobre o que é que seria o país se a banca fosse totalmente nacionalizada. Acho que é importante fazer isso e acho que o tipo de discussão que o Ricardo estava a ter, que é ser nacionalizado é uma condição necessária, não é uma condição suficiente, eu acho que é fundamental perceber, por exemplo, o pós-25 de Abril, a altura do PREC permite-nos perceber, e o trabalho do Ricardo a esse nível para mim foi iluminador, que é perceber o papel que quem trabalha na banca pode ter. Ter uma fiscalização interna à própria banca, ter os trabalhadores da banca a ter um papel ativo na monitorização do que ali se faz, eu acho que é mesmo importante, se estejamos a viver num regime de banca privada, estejamos a funcionar num regime de banca pública. Não é? Portanto, a ideia de que é preciso ter mecanismos de monitorização de escrutínio é válido tanto para aquilo que temos hoje como aquilo que teríamos num cenário ideal. E eu acho que a experiência da Grécia, né, que a experiência falhada do Syriza, ajuda-nos a perceber a importância que é de pensar previamente cenários que hoje nos parecem completamente improváveis. Portanto, eu não acho que seja minimamente irrelevante. Também não acho que devamos simplesmente dizer enquanto a banca não for nacionalizada, não há nada a fazer. Não é? Porque eu não tenho a perspectiva, acho que pode haver uma crise que seja tremenda e que leve a uma alteração radical e aquilo que era impossível se torne necessário, mas eu acho que nós devemos partir do princípio que a probabilidade de termos de viver durante muitos anos com o tipo de banca que temos atualmente e com uma banca que tem este poder de criação de dinheiro e com uma banca que é vulnerável à captura por grandes interesses instalados e de uma banca que é fundamentalmente privada e em que a possibilidade de ter o Estado, no caso português específico, a ocupar um espaço maior dentro da banca, nós temos também de viver no cenário de que não vamos conseguir inverter isto tão cedo. E, portanto, temos a obrigação de pensar o que é que podemos fazer dentro deste cenário para minimizar algo que será sempre uma minimização, nunca será uma resolução. A banca, enquanto funcionar como funcionar, vai sempre ser uma origem de problemas. Assumindo isto, o que é que nós podemos fazer para que esses problemas sejam menores e que, acima de tudo, para que a banca esteja, tanto quanto possível, por muito pouco que seja, ao serviço da maior parte das pessoas, não é? E ao serviço de um modelo de desenvolvimento do país. E eu acho que nós não podemos desistir disso, isto é, não podemos desistir de ter um discurso sobre a regulação, não podemos ter um discurso de denúncia sobre o que se faz atualmente. Nós vivemos neste momento um problema de enorme pressão imobiliária, não é? Os preços das casas em Lisboa e cada vez mais até para fora de Lisboa. Uma das coisas que devemos perceber é que o preço do imobiliário é hoje fundamental para a sobrevivência da banca. Isto, quando pensamos as coisas nestes termos, começamos a pensar que provavelmente a forma como o atual governo lida com aquilo que é a evolução do preço do imobiliário, ou seja, a forma muito relaxada com que lida, também é uma forma de dar espaço de lucratividade e de expansão à banca. Até porque a banca tem como seu principal negócio o imobiliário. Isso é o ativo principal. E, portanto, se o preço do imobiliário não cresce e até reduz, a banca fica em problemas, a banca fica melhor quando o preço imobiliário aumenta. Isto é uma tensão enorme, mas nós não podemos abdicar de fazer uma luta cerrada em relação ao preço do imobiliário e fazer do preço do imobiliário e do acesso à habitação uma luta fundamental. Não é? Portanto, eu vejo um bocadinho, e esta é a parte do reformista que há em mim, não é? Eu vejo a vida dentro, acho que o capitalismo é um problema e será sempre o problema. E para além do esforço de pensar como é que será a vida
para além do capitalismo, é pensar o que é a vida dentro do capitalismo, o que é que tem de ser a vida, o que é que tem de ser a luta, o combate permanente dentro do capitalismo, e passa por estas coisas, passa por muito escrutínio, passa por tanta regulação quanto pudermos, tendo consciência de que a regulação está sempre é sempre um alvo a bater por parte de quem quer acumular. Portanto, o que nós temos de fazer é como é que podemos mobilizar as pessoas para a maior regulação e não apenas como é que podemos mobilizar as pessoas para um projeto de pós-capitalismo, não é? Se calhar não é muito fácil compatibilizar isto, mas estas duas coisas têm de ser feitas. Se me permite, sim, eu estou de acordo contigo, mas acho que é preciso articular melhor esses dois momentos, de forma mais dialética. Ou seja, neste momento, lutar por uma política de habitação generosa, ou seja, que cumpra o que a Constituição prescreve, por exemplo, imediatamente coloca em cima da mesa ou na ordem do dia alterações fundamentais do setor bancário. E a questão aqui não é tanto pensar um futuro pós-capitalista no qual faremos o desenho perfeito do setor bancário, mas perceber como neste preciso momento é impossível falar seriamente de um outro tipo de política de habitação ou de um outro tipo de setor da habitação. É impossível ter o horizonte de forma relativamente pragmática e imediata, o horizonte de assegurar uma habitação digna a todas as pessoas, sem que isso implique imediatamente mexer com os interesses da banca e, por arrasto, com a própria configuração do setor bancário. Ou seja, se nós alteramos a fundo o setor da habitação e necessariamente pomos em causa a rentabilidade e os ativos do setor bancário, e isso inevitavelmente coloca em cima da mesa uma crise do setor bancário e, portanto, a resolução dessa crise de uma forma que não seja simplesmente dar ainda mais poder a bancos estrangeiros em Portugal, como tem sido feito até aqui. E, portanto, eu faria a articulação desta maneira, ou seja, de facto não se trata de traçar um cenário perfeito socialista, acho que esta é... E, portanto, de facto, qualquer reformista hoje em dia imediatamente se confronta com desafios revolucionários, não é? Este é que é o ponto. Mas eu não diria que essa postura se resume a reformismo, repara, vamos lá ver, o reformismo é aquele que tem como intenção, o reformista é aquele que tem como intenção com uma reforma alimentar a próxima reforma, ou seja, o seu fim é reformas atrás de reformas. Atuar no concreto não é necessariamente reformista, quer dizer, agir sobre acordo, eu acho que não vale a pena a gente agora perder-se em discussões semânticas sobre o que é a reforma ou a revolução, mas acho que em termos práticos, quer dizer, vamos lá ver, eu acho que pegar nesta tensão entre a habitação e a banca é uma boa forma de nós discutirmos o assunto, quer dizer, vamos lá a recapitular aquilo que o Ricardo diz, é exatamente o que eu penso, isto é, qualquer coisa que a gente faça na habitação vai criar uma tensão na banca, este é o dado, não há aqui nada de novo. A questão é o que fazer em relação a isto. Sempre o que fazer em relação a isto. Nós podemos dizer, nada de relevante, usando a expressão do Ricardo, nada de sério, nada de sério pode ser feito sem reconfigurar a banca. Isto é uma perspectiva que nós podemos ter. Sabemos que sem reconfigurar a banca não vamos muito longe. A partir daí, aqui o que temos de pensar é qual é a possibilidade que nós temos de ter um cenário, de trabalhar num cenário em que a banca esteja profundamente reconfigurada nos próximos tempos. E quando eu digo os próximos tempos, estou a dizer 2, 5, 10 anos. Há uma probabilidade, que não é uma certeza, e eu quando digo não é uma certeza, digo isto com toda a convicção, isto é, uma crise financeira, económica, política muito séria pode baralhar completamente os dados, mas à falta de uma crise sistémica, estrutural forte, a probabilidade de nós trabalharmos num cenário em que essa reconfiguração necessária para dar uma resposta séria aos problemas da habitação não vai acontecer. E, portanto, a partir daqui a questão é o que é que fazemos com isto. Podemos continuar a dizer, enquanto não houver uma reconfiguração forte na banca, nada de relevante pode ser feito e desistimos de fazer alguma coisa de relevante. Ou então procuramos todos os passos possíveis para fazer alguma coisa que, não sendo mais relevante, é o que é o possível. Eu não tenho dúvida nenhuma e por isso é que eu estou aqui, por isso é que eu faço estas coisas. É porque eu acho que, na verdade, só é possível hoje ter medidas de resposta, são as reformas possíveis
dentro de um quadro que nós sabemos que é estruturalmente impossível dar as respostas necessárias, se nós partirmos deste pressuposto é que vivemos num quadro onde é impossível dar as respostas necessárias sem mudar as estruturas. essa percepção. Agora, é fundamental que se mobilize as pessoas também para estas alterações, conseguir permanentemente ir dizendo as duas coisas, que é a forma como o sistema está organizado não nos permite, nós temos de aspirar a ter uma alteração profunda na forma como o sistema está organizado e ao mesmo tempo aproveitar todos os passos que temos para dentro da forma como o sistema está organizado irmos melhorando um bocado as coisas. Isso vai-se fazendo com pressão, vai-se fazendo com luta, vai-se fazendo expondo aquilo que são os interesses e na medida do possível ganhar espaço, umas vezes consegue-se, outras vezes não. Eu acho que isso acho que não há nenhuma divergência, não é? É evidente que nós queremos trabalhar para a construção de uma consciência social e política que percepcione que no atual quadro não há uma solução capaz de resolver, mas isso não nos impede de tentar limitar o poder dos grupos económicos, dos grandes grupos económicos, do sistema financeiro, no sentido até de expor as suas contradições. E é evidente que se formos confrontados com uma possibilidade de aumentar a regulação de forma minimamente séria, nunca será muito, não é? Mas se formos confrontados com isso e dizer não vamos aumentar a regulação porque isto só vai lá com a nacionalização, também não é uma resposta. Portanto, acho que isso não é uma divergência, nem nenhum dos discursos. Sim, não é? Acho que nós estamos mais de acordo do que em desacordo. Se me permites ainda, ou seja, para mim a questão é levar para dentro da mobilização coletiva em torno das questões da habitação uma reflexão que obviamente não tem que ser altamente elaborada e tecnicamente perfeita, mas que tenha presente e que projete para as pessoas que estão a participar na mobilização e para as pessoas que são confrontadas com ela, este nexo entre as duas coisas. Ou seja, que seja mais do que simplesmente aquilo que tem predominado até aqui, não pretendo aqui ser arrogante, eu também não sei traduzir estas preocupações que estou aqui a partilhar convosco automaticamente numa maneira de... num discurso político altamente articulado e sobretudo numa estratégia altamente consistente. Mas eu penso que o que é necessário é superar um bocado este certo discurso da vitimização que tem sido predominante em relação à questão da habitação, que é, nós queixamos de que estamos a sofrer as consequências e o impacto e os resultados de uma determinada situação e tentar ter um discurso mais ambicioso e mais aguerrido também, que precisamente estabeleça as ligações entre as duas coisas, não é? Para que os problemas da habitação deixem de ser pensados e representados na percepção pública como uma espécie de catástrofe natural que está a acontecer, como a seca ou como uma praga de gafanhotos, não é? E que seja precisamente sublinhado o facto de haver este nexo, porque de facto no discurso público não há assim tantas vozes capazes de furar um certo consenso mediático de que está tudo mais ou menos como devia estar, não é? E portanto ao nível da mobilização coletiva, nas ruas, mas também nas discussões de café, na sociabilidade das pessoas, etc., é preciso construir este imaginário e esta percepção coletiva de que há um nexo entre as coisas, não é? Portanto, que a questão do problema da habitação não é um ou dois ou três ou quatro ou cinco aspectos pontuais, mas uma totalidade, não é? Que tem a sua coerência e que é preciso quebrar de alguma maneira. Porque eu acho que este nexo entre os ativos dos bancos e o preço da habitação e o facto das taxas de juros, por exemplo, estarem a zero ou negativas há já algum tempo, não é algo que seja imediatamente óbvio para a grande maioria das pessoas que se confrontam com o problema da habitação. Ou seja, as pessoas têm a experiência empírica do problema, que é eu não consigo encontrar uma casa que consiga suportar com aquilo que é o meu rendimento, e portanto, temos de discutir também a necessidade de aumentar muito ambiciosamente os rendimentos do trabalho, mas as pessoas sentem na pele a experiência do problema da habitação, mas depois a forma como ele se relaciona com tantas outras coisas é que pode não ser imediatamente clara e óbvia. E ao nível da mobilização coletiva, eu penso que vai haver uma manifestação pelo direito à habitação dentro em breve, por exemplo. A minha percepção, mas não quero aqui parecer que eu é que sei, etc. Eu também entre não ter tempo, não ter disponibilidade e às vezes não ter a capacidade também, não tenho contribuído para que as coisas sejam diferentes. Mas seria desejável que as mobilizações
pela habitação e com os discursos que denunciam a falta de habitação, que tem sido, basicamente o enquadramento tem sido falta de habitação para a classe média, quando na verdade o que falta é habitação para quase toda a gente, nomeadamente para quem vive do seu salário. Então, acho que há aqui um problema também de terminologia e de sociologia às vezes, mas nem sempre temos sido capazes, este nós muito alargado e muito generoso, de estabelecer um nexo entre as várias coisas, não é? E portanto parece que elas estão desligadas. Há umas pessoas a falar da necessidade de regular mais o setor bancário, há umas pessoas a falar da necessidade de ter políticas públicas de habitação mais capazes de responder ao problema, e este nexo que nós aqui acabamos de identificar com relativa facilidade, ao nível da emoção coletiva, acho que não tem estado muito presente. Não é? O caso da habitação é ótimo para nós compreendermos que a regulação também falha. Após o colapso dos bancos, principalmente do BES, a seguir ao colapso do BES, foram tomadas medidas no âmbito da regulação da avaliação do imobiliário. A CMVM passou a tutelar diretamente os avaliadores, supostamente para garantir que não há sobreavaliações, para que os ativos da banca não sejam sobreavaliados. E é curioso que passam-se poucos anos, 4 ou 5 anos desde esse colapso, e estamos numa fase em que os preços das casas talvez estejam a atingir um pico nesses últimos 5 anos. Portanto, foram tomadas medidas, entre aspas, não é, medidas para regular a avaliação imobiliária, que supostamente é feita por agentes independentes da banca, supostamente, não é? E a verdade é que, apesar de terem sido tomadas essas medidas legais, até haver neste momento uma entidade reguladora que tutela diretamente isso, nós estamos a sofrer os resultados de uma especulação imobiliária que se calhar não tem precedentes nesses últimos 5 anos. Sim, temos de perceber que não acontece só aqui, não é? Então, é uma coisa que está a acontecer, inclusive em economias socialistas como a chinesa. E isso tem muito a ver com a forma como se lidou com a isto agora podíamos discutir se a economia chinesa é socialista ou não. Eu acho que é uma discussão muito longa. Podemos fazer outro podcast um dia destes. Acho que os próprios camaradas chineses não a definem assim, Ricardo. Não sei. 55% do capital industrial está na mão do Estado, portanto a maioria dos meios de produção são coletivos. Em qualquer caso, isto para dizer que mesmo em economias onde há um nível de presença do Estado e de regulação, de forte intervenção política sobre a lógica dos mercados, pelo menos o potencial, e vemos que é aplicado com frequência, esse problema da pressão existe. Isso tem muito a ver com a forma como se lidou com a última crise, que foi uma injeção brutal de dinheiro de liquidez, que como não há procura, porque há desigualdades, porque os salários se mantêm em baixo, porque há desemprego, quem tem dinheiro investe em coisas que supostamente têm esta dimensão perene, como a habitação ou a construção imobiliária são, que ajuda a que os preços aumentem. Agora, o problema em geral, eu acho que em Portugal nós estamos a viver esta situação caricata, que é uma parte importante dos nossos problemas tem a ver com a banca, e as pessoas sabem disso de tal forma que a conversa sobre a banca está na boca de toda a gente. E no entanto não há grande capacidade de ter uma mobilização em relação aos grandes bancos aos grandes bancos, em relação à banca, ao papel da banca, não há, e tem a ver com alguma da dificuldade que está a existir, esta história que está neste momento a acontecer com o novo banco estar permanentemente a solicitar capital, e que vai utilizar até ao limite que puder, vai utilizar todas as garantias de capital contingente que o Estado assumiu como compromisso com quem o comprou, com a Lone Star. 3.900 milhões. Uma daquelas coisas básicas era nós precisávamos de ter uma pressão social que procurasse garantir que não havia vendas ao desbarato do crédito mal parado que está a haver, que existe no novo banco. E se nós pensarmos nisso, o nível de pressão social que existe sobre isso é baixíssimo. Portanto, temos esta contradição, que é percebemos que alguns dos maiores vigaristas que existem neste país eram pessoas que estavam na banca. Temos a percepção que boa parte dos problemas pelos quais o Estado português passa e que depois se traduzem nas condições em que a maioria da população vive, tem a ver com a banca, e no entanto não temos assim
um levantamento sistemático, não é, em relação ao papel da banca e a forma como se lida com a banca. E eu acho que isto é um problema grande do ponto de vista político, não é? Porque depois vemos estas situações caricatas, que é estes fenómenos de extrema-direita que estão a emergir, que sistematicamente falam sobre a banca, sem ter nunca um discurso sobre o que é que se faz em relação à banca, não é? Porque ao menos o PCP diz, o PCP e o Bloco também de alguma forma dizem que é nacionaliza-se. Esta malta não diz coisa nenhuma. Não, eles só gostam de criticar o problema porque isso é o que vai na cabeça das pessoas. Também não me lembro deles falarem muito, o André Ventura não fala muito da banca, não é? Eu pelo menos não tenho isso presente. Quer dizer, como... nós, pelo menos nas redes sociais, há uma correlação fortíssima entre os tipos que aparecem a defender o Che e o André Ventura e a boca do costume, que é porque é que o Salgado ainda não está na prisão, não é? Pô, não, mas os corruptos não estão na prisão. Mas é um pouco diferente, não é? Porque essa pulsão justicialista é diferente de vamos alterar a configuração do setor bancário. A questão é exatamente essa. Mostra que a preocupação está lá. Pois. Quando se fala sobre grandes fenómenos de corrupção em Portugal, eles invariavelmente têm uma dimensão financeira, têm uma dimensão que passa pela banca. As pessoas hoje compreendem que boa parte dos problemas que houve, seja de corrupção, seja de simplesmente má gestão que houve, passam pela banca e que todos nós pagamos por isso. No entanto, falta uma resposta de forma sistemática, eu digo num discurso que seja generalizado, não é? Não há um discurso generalizado sobre o que é que se deve fazer em relação à banca. Pois, eu não diria isso. Eu acho que há forças, e falaste do PCP, eu julgo que faz esse trabalho de fazer essa intervenção. O problema é que o espaço mediático que ocupa não é decidido por si próprio. Mas a minha questão não é se não há pessoas que pensam isso, ou grupos, ou partidos. É a apropriação de massas. Até que ponto é que isto é uma questão mobilizadora? Até que ponto é que isto é uma questão mobilizadora? A hegemonia dominante a cultura dominante é da classe dominante. Mesmo quando, apesar de tudo, a questão vai à superfície e se discute com mais intensidade os problemas da banca, o próprio ciclo mediático, noticioso, é tão volátil e altera-se de forma tão rápida de semana para semana que deixa pouco... Está ao serviço do que está. Mas mesmo quando se perde algum tempo a falar do assunto, que eu acho que apesar de tudo, se for falando do assunto com alguma regularidade, a discussão vai-se aprofundando, não é? E portanto algumas questões passam da superfície e conseguimos começar a perceber a dimensão do problema. Mas um dos problemas com que nós nos confrontamos, e isso em Portugal acho que tem uma dimensão específica, que tem a ver com a alfabetização tardia, a escolarização de massas tardia, etc., que é o peso da televisão, não é? Do audiovisual, em moldar a percepção coletiva das coisas, e de facto o ciclo noticioso aqui é mais volátil, ainda mais volátil, portanto isso é uma tendência global, mas aqui é ainda mais volátil do que noutros países. E isso faz com que seja difícil levar a discussão para lá do lugar comum pois há uns problemas do setor financeiro. Ninguém está preso e tal. Acho que também há aqui uma questão de investimentos. Parece-me que há uma questão de investimento. Se nós pensarmos num momento que foi o combate, o apoio que foi dado no início da legislatura passada ao fim dos contratos de associação com as escolas privadas. É um tema que nem sequer toca à esmagadora maioria das populações, mas que teve uma capacidade de mobilização enorme. Nós vemos coisas semelhantes em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Não é muito difícil em Portugal lançar-se momentos de mobilização em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Coisas mais pontuais, menos pontuais, mais técnicas, menos técnicas, mas há capacidade de mobilização para isso. Mais. Eu até hoje não vi sequer iniciativas para coisas semelhantes no domínio da banca. Eu acho que isso se explica por vários motivos. Eu acho que um dos motivos tem a ver com a tecnicidade que está associada ao assunto. Não é um assunto muito fácil. Mas eu acho que seria mesmo muito importante que à esquerda houvesse uma capacidade de colocar as questões da banca e do sistema financeiro de alguma forma que criasse consciência e mobilização e que não deixasse o discurso da banca para esta dimensão justicialista e reacionária que há, que é reduzir isto tudo a um problema de corrupção, não é? Sim, deixa-me só introduzir aqui outra coisa. Nós também não podemos ficar eternamente a discutir, nem queremos, mas introduzir aqui uma outra nota. Estamos a falar
de a banca está nas mãos dos privados, a percepção pública sobre a importância da banca no funcionamento da sociedade pode não ser total, mas há sempre, vamos lá ver, o povo em geral, a população portuguesa, aquilo que influencia diretamente é a política nacional e a esfera pública da política nacional. A banca estando privada, as pessoas podem sentir, digo eu, podem sentir de certa forma alguma incapacidade, porque a banca não é dirigida pelo Estado. Apesar de ser o Estado que salva a banca, apesar de ser o Estado que intervém, é um setor regulado. Mas eu não quero sequer lançar a questão que eu coloco é qual é a responsabilidade política, porque a banca funciona como funciona. A banca está em mãos privadas, tem o seu funcionamento, em busca de rentabilidade no mínimo, no menor tempo possível, seja por distribuição de dividendos, seja por concessão de crédito, porque eles também usam a concessão de créditos para distribuir capital, mas a banca tem esse funcionamento, mas há responsabilidades políticas. Ou seja, há governos, há responsáveis, há o PS, há o PSD, há o CDS, eventualmente outros partidos com responsabilidades na forma como o sistema financeiro funciona. Eu julgo que isso também é um contributo para aproximar as pessoas de que há alguma coisa que se pode fazer. Eu não posso votar na administração do novo banco, não posso votar na administração do Millennium BCP, mas eu posso votar ou eu posso intervir nas mais variadas esferas de intervenção de massas ou institucionais para que aqueles em quem a gente lega o poder de fazer cumprir a Constituição, de certa forma intervenham nisto, porque caso contrário também se cria a ideia de que os responsáveis, há um secretariado algures escondido do capitalismo a fazer funcionar o capitalismo e não há ninguém aqui que nos dê a cara para responder sobre isto. E há. A verdade é que há, quer dizer, e não é o Banco de Portugal só. Não é? Nós temos governos que participam nas instituições europeias, temos um governo que intervém em Portugal e, portanto, quer dizer, qual é o grau de exigência que se deve colocar também aos governos no sentido de impor, de intervir, porque eu acho que para as massas e para a maioria das pessoas é mais fácil percepcionar que através dos seus instrumentos políticos podem condicionar o funcionamento da banca do que mobilizarem-se contra a banca. Não, mas a mobilização não pode ser contra a banca, a mobilização tem de ser sobre o espaço da política, tem de ser o espaço da política, tem de ser o espaço da regulação, tem de ser o espaço de intervenção, não pode ser outro. Quer dizer, o Estado neste momento tem condições, voltando ao exemplo que estávamos a discutir há pouco, o Estado tem condições de impor um nível de escrutínio sobre a forma como os ativos do novo banco andam a ser vendidos. O Estado tem esse poder e é esse tipo de coisa que deve ser exigido. Eu acho que acho que nesta fase, não quer dizer que noutros momentos não possa ter o seu efeito, não possa ter a sua razão de ser. Neste momento, uma mobilização contra a banca só poderia alimentar as forças mais reacionárias. Não tenho grande dúvida sobre isso. É uma intervenção política, quer dizer, uma intervenção desde logo sobre o governo, sobre como lidar com a banca neste período, que é um período necessariamente de transição. Nós estamos num período de transição e vamos estar durante muitos anos. Vamos lá ver, o que aconteceu em Portugal foi um colapso do sistema financeiro que não se tornou mais evidente apenas porque houve uma intervenção externa que forçou um nível de capitalização e forçou as privatizações e que impediu que houvesse simplesmente um colapso do sistema financeiro. E da economia por arrasto. Não é? Agora, este processo ainda está longe de terminado, quer dizer, não tínhamos dúvidas que os conselhos de administração da banca privada daqui a 10 anos não vão ser aqueles que existem atualmente. Aliás, vemos que a rotatividade ao nível das direções da banca tem sido muito grande nos últimos anos. E isto é muito um sinal de uma banca, quer dizer, a ideia de um Ricardo Salgado que durante não sei quantas décadas fica à frente de um banco é uma coisa que nós não vamos ver facilmente na generalidade da banca. A banca ainda está em recomposição, vai estar em recomposição. E neste processo de recomposição, a regulação e a intervenção política é relevante. Não é? E, portanto, é um momento em que o Estado tem um espaço para intervenção, mas só aproveitará esse espaço de intervenção se for pressionado, se o poder político for pressionado para isso. E é isso que me preocupa, é que eu acho que há falta de pressão sobre o poder político. Acho que também há uma percepção generalizada de que o poder que realmente conta não é aquele que está aqui em Portugal e que pode ser influenciado, condicionado ao nível eleitoral, ao nível da evolução da rua, mas que é um poder que está, enfim, não direi que está lá longe em Bruxelas, mas que está algures repartido entre... Estás em Frankfurt. Em Frankfurt, foi.
entre as grandes praças financeiras mundiais, nomeadamente as grandes praças financeiras europeias, nomeadamente em Frankfurt, e na Comissão Europeia. Basta pensar quando foi a venda do Banif, aquela troca de e-mails com uma diretora qualquer geral da concorrência, pronto. Uma funcionária, apesar de tudo, secundária no contexto europeu, nem sequer era uma comissária europeia, no fundo, e eu acho que as pessoas têm essa noção de que a margem de manobra de um governo português no contexto da zona euro é diminuta. Respeitando estas regras. Respeitando estas regras. E que até agora também ainda é sem dúvida uma opção política, mas que até agora também ainda não ficou muito claro o que é que um governo disposto a não as respeitar e no fundo a subverter essas regras e a confrontá-las ou a recusá-las pura e simplesmente, que tipo de margem de manobra é que teria para superar esses condicionamentos, não é? Então, isso não está muito claro ainda. Ou seja, houve-se de facto forças políticas que dizem que querem que Portugal saia do euro, mas ainda não ficou muito claro em que condições é que isso poderia acontecer, com que margem de manobra, com que impacto, com que resultados, etc. E portanto, o impasse que vivemos, que acho que é aquilo que o Ricardo também tem estado, ou seja, estamos a viver situações de mudança, mas também há uma certa sensação de impasse, parece que está toda a gente à espera de alguma coisa. Pelo menos esta é a minha percepção. E de alguma maneira também estamos todos à espera da próxima grande crise financeira, que no caso português provavelmente terá uma dimensão até maior, porque houve tanto uma bolha especulativa no setor imobiliário que não havia em 2008 e que hoje em dia, em Portugal, havia na Grécia e em Espanha, e que hoje em dia parece mais ou menos incontornável. Basta um aumento das taxas de juro muito sensível, e penso que é um caso único na história do capitalismo, 6 ou 7 anos com taxas zero ou negativas. Não é costume, vamos lá. Portanto, basta uma pequena alteração a esse nível, basta uma pandemia como a que estamos a viver durar um pouco mais, com o tipo de efeito dominó que está a ter em termos de atividade económica. Enfim, há várias coisas que... Pode haver coisas conjunturais especificamente portuguesas, espero que não, como é óbvio, mas basta haver um atentado terrorista em Portugal, por exemplo, algo que nunca aconteceu. Não é? Uma das coisas que se vende, boa parte do sucesso, dos aumentos dos preços do imobiliário também estão ligados à explosão do turismo. Basta que haja algum tipo de algum caso, alguma situação, algum fator, que perturbe isso para alterar os dados da situação. Mas eu penso que relativamente à questão, agora estava-me a dispersar um bocado, relativamente à questão que tu estás a colocar, de que nós temos um governo, autoridades nacionais, e de facto, para a esmagadora das pessoas, apesar de tudo, o espaço onde é possível mobilizarem-se e fazerem, algumas vezes é o espaço nacional, mas por outro lado também há uma percepção mais ou menos difusa, mas que penso que toda a gente tem mais ou menos, de que há uma série de decisões que não são tomadas pelo governo português, não são tomadas em Portugal, não é? E portanto, penso que o impasse que nós estamos a viver em termos da mobilização também tem a ver com isso. Não é? Sim, porque se consolidou essa ideia de uma certa inevitabilidade, porque essas opções não são tomadas cá por opção. Mas pronto. Não, mas vamos com calma, quer dizer, há limitações grandes. O que é o espaço nacional, o que é o espaço não nacional? O espaço não nacional neste momento passa por coisas do género: o Estado português está proibido pelas autoridades europeias de aumentar o seu nível de participação na banca. E isto aqui, os economistas mais convencionais que me ouverem dizer isto devem ficar chocadíssimos, mas na prática é isto que se passa. Quer dizer, mesmo que formalmente não seja isto que se passa, na prática é isto que se passa. E mais do que isto, o Estado português está proibido de utilizar o que controla na banca, que é a Caixa Geral de Depósitos, numa lógica que se afaste substancialmente daquilo que é a lógica da banca privada. E isto são limites externos. Mas há uma parte que não são limites externos, há uma parte que são... A regulação e a forma como se lida com a banca privada em Portugal tem uma dimensão interna e que as coisas não avançam mais por uma combinação de fatores, por uma parte porque há cooptação, não é? Há captura do Estado por interesses particulares, e outra parte porque existe aqui um equilíbrio difícil entre apertar demasiado a banca e, num quadro em que a banca vai continuar a ser privada, asfixiar-se o sistema financeiro, e não se apertar demasiado a banca e haver problemas que se multiplicam. Portanto, mas há aqui um espaço de intervenção nacional.
Quando passamos para a discussão, portanto, isto primeiro para dizer que Mesmo neste contexto. nós não devemos desistir da ideia de que temos de exigir mais naquilo que é o nosso espaço de liberdade. Dito isto, há efetivamente coisas que vêm de fora. Agora, eu acho que nós hoje não podemos ter a mesma discussão sobre reestruturação da dívida, sobre nacionalização da banca, sobre saída do euro, sobre confronto com as instituições europeias. Nós hoje não podemos ter a mesma discussão que tínhamos há 10 anos. Não podemos. Quer dizer, a experiência da Grécia tem mesmo de contar para todos nós. Eu acho que nós temos a obrigação de estudar muito a fundo o que é que foi o processo grego, porque eu continuo com a sensação que a maior parte das pessoas fala sobre o que se passou na Grécia em termos muito superficiais. E tal, não foram convincentes, traíram, estavam mal preparados, houve uma força superior. Quer dizer, aquilo que se passou na Grécia tem lições fundamentais. Tem, obviamente, uma lição que é a necessidade da enorme preparação política e técnica quando se enfrenta uma situação de ruptura, sem dúvida nenhuma. Política e técnica, as duas coisas. E eu estou convencido que não se propõem formas radicais, a não ser através de golpes de Estado, que implicam ter poder militar para isso, e de preferência algum poder, ou muito poder militar, ou algum poder militar e muito poder político. Não se propõem alterações destas sem serem quadros de desestruturação completa das sociedades. Não é? E isso faz com que... Pronto, ok. É a minha percepção. Isso faz com que eu acho que tenhamos hoje a obrigação de pôr as coisas... O discurso sobre a confrontação, sobre a ruptura, é um discurso que hoje, das duas uma, ou fazemos com a consciência... Que temos os meios. Que temos a consciência que apenas uma pequeníssima parte da sociedade portuguesa está disposta a aderir a este recurso este discurso, e estamos disponíveis para viver com essa escassa base de apoio, ou se temos uma percepção de ter uma capacidade maior de mobilização e de influência na sociedade portuguesa, temos de colocar essa discussão dentro da complexidade que ela tem. Mas, Ricardo, eu acho que... Imagino que o Miguel esteja cheio de vontade de dizer coisas. Não, tudo bem, mas se tu puderes, na intervenção que vais fazer agora, referir-te ao papel dos trabalhadores, como já afloraste aí, na nacionalização da banca, e qual foi o contexto em que isso foi possível, o apoio de massas e como é que ele se construiu, porque se calhar 10 anos antes disso também não se colocava essa possibilidade, não é? Portanto, o papel, a intervenção criativa das massas e a capacidade de intervenção dos trabalhadores, porque havia organização... Estás a falar de uma revolução. Claro, estou a falar de uma revolução, que não foi assim uma desestruturação total da sociedade, mas foi uma revolução. As instituições, não é? Foi uma revolução profunda. Mas não desestruturou a vida das pessoas. Como o Ricardo passa a vida a dizer, não foi uma transição para a democracia, foi uma revolução. Há uma frase da Rosa Luxemburgo que eu acho que se calhar é útil trazer para esta discussão, que é nada parece mais improvável do que uma revolução 5 minutos antes de começar, e nada parece mais natural e evidente do que uma revolução 5 minutos depois de ter deflagrado. Ou seja, mesmo para quem estava a viver o processo revolucionário, o momento em que aquilo se transformou num processo revolucionário não foi imediatamente perceptível, não é? Não apareceu ninguém com a bandeira vermelha a dizer agora temos uma revolução. Não é? Ou seja, as coisas foram acontecendo, a correlação de forças foi-se alterando, foi-se deslocando. Primeiro num sentido que provavelmente todos nós simpatizamos, e depois no sentido inverso. As coisas são mesmo assim, não é? A história desenrola-se sempre em cenários improváveis. Portanto, eu acho que essa pequena fração da população portuguesa disposta a correr o risco e experimentar as vantagens e as desvantagens de uma ruptura é pequena naturalmente, mas pode-se alargar de forma relativamente rápida e inesperada. Atenção. O que me parece a mim, mas admito que não inventariei todos os documentos feitos sobre o assunto, mas o que me parece a mim é que neste preciso momento, mesmo as forças políticas que mais longe foram em pensar e em argumentar a favor de uma ruptura decisiva com o atual quadro político institucional, ou seja, uma saída do euro, que provavelmente é uma saída da União Europeia, pelo menos no sentido imediato, porque a configuração dos tratados em que Portugal está inserido é essa, ou seja, para sair do euro tens que sair da União Europeia. Mas pronto, admitamos que tudo isto politicamente depende sobretudo da correlação de forças no plano político.
Mas eu até agora ainda não encontrei, nos vários livros que li, escritos pelo João Ferreira do Amaral, pelo Francisco Louçã, os documentos do PCP, os documentos do Bloco de Esquerda, alguém que consiga debruçar-se sobre a balança comercial portuguesa, sobre as características, o que é que nós precisamos realmente de importar, que não pode deixar de ser importado, por exemplo, e que explique como é que se faz para garantir que não há um problema de abastecimento de medicamentos nos hospitais, um problema de abastecimento de combustível, um problema de abastecimento de bens alimentares de primeira necessidade. Destas 3 rúbricas, que são para mim as mais importantes, todas elas implicam de facto um estudo e uma preparação técnica e a construção de um bloco social, de um bloco histórico, se quiseres usar a coisa no sentido mais gramsciano. É preciso ter ideias muito claras sobre como é que isso se faz, não é? Onde é que estão as divisas para ir ao mercado mundial comprar essas coisas que são absolutamente fundamentais. O Varoufakis, à altura, diz, bom, nós confrontados com a intransigência das autoridades europeias, eu formulei para o primeiro-ministro de Tsipras um plano de emergência que era, pegávamos as notas de euro, carimbávamos, dávamos um carimbo, não é? E acho que o Francisco Louçã e o João Ferreira do Amaral também na solução Novo Escudo também avançam essa possibilidade. Mas eu acho que esse não é o maior dos problemas, garantir que há meios de pagamento ao nível da economia do dia-a-dia não é o maior, para mim não é o problema que eu imagino como mais complicado. O problema dos pagamentos internacionais é que eu vejo, e eu ainda não encontrei quem me conseguisse responder a isto quando coloco a questão, que é, ou seja, como é que nós construímos uma alternativa política de ruptura sem que a dada altura nos vejamos confrontados ou nos sintamos que somos culpados por piorar a vida das pessoas em vez de melhorar. Acho que este é que é o ponto. Porque uma coisa é, no meu dia-a-dia, na gestão da minha economia doméstica, eu posso fazer opções que impliquem a curto prazo, ou médio prazo, perder rendimento, não é? Porque não estou disposto a aceitar uma determinada condição laboral e, portanto, faço greve, ou etc., com riscos, saio do trabalho, etc. Mas lido eu com as dificuldades e os meus cálculos, de uma maneira geral, eu estou na, como é que eu vou dizer, estou na posse de suficiente informação para fazer os meus cálculos e tomar as minhas opções. Quando falamos de uma economia nacional e dos problemas, nomeadamente estes problemas de abastecimento e problemas de pagamentos, vamos lá, há muitas rúbricas que são completamente imprevisíveis, não é? Muitos elementos de imprevisibilidade. Ou menos, não são previsíveis, são difíceis de prever. Há 4 ou 5 cenários possíveis, há 7 cenários possíveis, e eu acho que era esse tipo de identificação de problemas, de cenários, possibilidades, etc., que eu gostava de ver ser feita, e estaria absolutamente disponível e interessado em participar nisso, porque o meu cepticismo relativamente à saída do euro diz sobretudo respeito à grande preocupação que é os revolucionários, a dada altura, verem-se na situação de estarem não só em minoria na sociedade portuguesa, como serem acusados por uma ampla maioria de terem contribuído para que os doentes oncológicos morressem sem tratamento, e assim sucessivamente, não é? Isto só para usar os casos mais limites. Eu acho que esta é uma das dificuldades. Nós temos dificuldade em imaginar um cenário diferente, que não seja apenas um conjunto de medidas de expediente. E, portanto, estamos todos restringidos a uma posição primeiro defensiva. É que já nem sequer o reformismo pode ser ofensivo, não é? Pode ser reformas que nós exigimos, não é? Nós conseguimos impor, mas nós neste momento nem sequer reformistas nesse sentido estamos a ser, não é? Todas as lutas sociais que eu me lembro nos últimos 20 anos em Portugal, ou grande parte, têm sido defensivas, não é? Na melhor dos casos nós conseguimos preservar o quadro que 10 anos antes considerávamos que era inaceitável, não é? E, portanto, de facto, a ruptura é necessária para nós conseguirmos sair desta posição defensiva. Mas não é completamente claro que nós estejamos em condições, para mim, condições de o fazer pensando e atuando à escala nacional, que é aquela que nos é imediatamente, se nos apresenta imediatamente como a mais óbvia e a mais evidente. E eu acho que o impasse que nós temos estado a viver tem a ver com isso. Também há a possibilidade de, na história do capitalismo, haver períodos longos
em que Não há as nada a forças fazer. progressistas o que podem fazer é resistir. Pois, Sim, claro, sim, sim. evidente. Aliás, estamos se calhar num desses. Não é? A questão é que já estamos há muito tempo num desses. Pá, Desde períodos 70, longos. Desde 76, talvez. Pois, Opá, sim. eu queria fazer só, deixar aqui uma pergunta. Nós, 2009, 2010, há uma transferência da dívida privada para a dívida pública, que se traduz numa crise da dívida soberana. Falámos aqui de que está traçado um quadro que permite afirmar com alguma segurança que não sabemos quando, mas existirá uma bolha financeira a ser alimentada neste momento, uma bolha especulativa. Os ativos da banca provavelmente estão sobrevalorizados, e isto leva-nos a uma outra questão, que é: se as opções mantiverem-se no mesmo quadro político que foram tomadas naquela altura, em 2009, 2010, haverá novamente uma transferência desses custos para a dívida soberana, quer seja pelo rating da dívida, quer seja pela entrada direta de capitais nos bancos. A economia portuguesa hoje, depois da troika, da intervenção e da ocupação estrangeira, depois de 4 anos de um governo que, enfim, em alguns aspectos repôs o cenário pré-troika, ela está mais ou menos preparada para um cenário de necessidade de intervenção na banca. Isto pergunto porque eu não vejo que seja levantada à escala nem europeia nem nacional qualquer outra forma de intervenção, a não ser ir outra vez bater à porta do papá-Estado, não é? Que queremos fora de tudo, mas quando é para se tapar buracos se chama de novo. A liquidez que foi injetada na banca através de endividamento público, nomeadamente pelo empréstimo da Troika, mas depois da Troika, já durante o último governo, novos empréstimos, já sem a linha de recapitalização da banca, não está neste momento acessível, pelo menos daquilo que se conhece das contas públicas, a não ser que haja nova emissão de dívida só para isso. E isso a acontecer será num cenário de degradação completa do rating da dívida. E portanto, tínhamos dito que isto era para toda a gente entender, mas às vezes é preciso falar do rating da dívida. Mas epá, a pergunta é esta, quer dizer, depois disto, depois da intervenção estrangeira, depois de um governo minoritário, a economia portuguesa robusteceu-se ou não se robusteceu, está em condições de continuar com este lastro da banca privada, ou é a mesma altura de pensar, com as forças que tivermos, de avançar para uma alteração do sistema bancário no sentido do controle público. Falaste da nacionalização, acho que até foste tu que introduziste o tema nacionalização logo na tua primeira intervenção. Mas há várias formas de controle público da banca. Não é? Eu não acho que a nacionalização seja a única, e há bancos que até podemos não querer nacionalizar. Do ponto de vista do interesse público, pode haver bancos que a gente nem quer que existam, ou que não queremos nacionalizar. Mas eu julgo que podemos explorar vários graus de intervenção pública na banca, nomeadamente bancos participados terem administradores públicos, ou bancos onde há injeção de capital terem um controle diferente, aliás, o que até está na lei, mas não se cumpre. Enfim, vários graus de controle. As comissões de trabalhadores da banca terem intervenção na gestão do banco, que aliás, melhor do que ninguém, se calhar, teriam condições, quer de detectar os problemas, quer de atuar sobre eles de forma a não se prejudicarem a si próprios, que aliás foi o que aconteceu também naquela altura das nacionalizações. Há uma intervenção direta das comissões de trabalhadores na administração, ou seja, controle público e democrático, não é? Isto, pronto, era deixar esta questão. Nós hoje, se formos confrontados com um cenário em que a banca vê os seus ativos depreciados de forma ponderante, pesada, como sucedeu em 2009, 2008, 2009, qual é a capacidade que o Estado neste momento tem para responder? E, havendo uma intervenção, porquê aceitar as regras de uma Direção-Geral da Concorrência que diz que o Estado não pode intervir na banca porque isso distorce as leis da concorrência? Qual é o interesse que deve prevalecer? O interesse público ou o interesse das leis da concorrência europeia, que não são leis ainda por cima? Não são leis, não é? Não estão escritas sequer. As leis da DGCOM, que tu falaste, da tal funcionária, são arbitrárias, quer dizer, são em função... também não se quer ter são em função daquilo que eles naquele momento acham que deve ser o funcionamento regular de uma banca concorrencial. Pronto, deixava esta questão. Ricardo. Acho que tu estás aí a tocar em duas coisas diferentes, parece-me. Há uma que é uma pergunta... que é uma pergunta muito à economista,
que é, será que a economia portuguesa hoje está mais bem preparada do que está, ou menos bem preparada para enfrentar uma nova crise? E essa pergunta tem um problema, tem um vício típico da economista, que é o do ceteris paribus, não é? Mantendo tudo o resto constante, será que a economia portuguesa está mais ou menos bem preparada? Só que tudo o resto constante não existe, isto é, as condições em que a economia portuguesa funciona em termos internacionais. O quadro internacional hoje não é o mesmo que era há 12 anos, não é o mesmo que era em 2008, 2007, 2008. Portanto, hoje uma coisa que nós temos de perceber é a União Europeia utilizará de todas as margens de arbitrariedade e criatividade para gerir a crise como bem entende e, portanto, deixar que a crise aperte até ao ponto antes da ruptura e intervir no momento antes da ruptura para evitar o pior, não é? E, portanto, usar a crise como chantagem, mas não permitir que a crise se desenrole. Hoje nós percebemos claramente que o Banco Central Europeu tem uma margem de poder. Diz-se muito que o Banco Central Europeu já esgotou as suas armas. Eu não compro nada esta tese. Não compro nada esta tese. Esta ideia, já utilizou, as taxas de juros estão muito baixas, já injetou muito dinheiro. Não, o Banco Central Europeu, se for necessário, pôr-nos dinheiro a todos no bolso, a todas as pessoas no bolso, para tentar gerar procura e evitar o colapso das economias, falo-á no limite, quer dizer, essa não é uma questão. No abstrato, a economia portuguesa hoje não está mais bem preparada, pelo contrário, está menos bem preparada para enfrentar uma crise. Porquê? Porque os problemas estruturais que nós tínhamos não eram apenas problemas que tivessem a ver com o endividamento. Havia problemas associados ao endividamento, mas havia problemas estruturais de capacidade de viver sob uma moeda que não controlamos, com base na estrutura produtiva que temos. E esses aspectos estruturais não se alteraram. Nós hoje não temos uma economia mais sofisticada do que tínhamos há 12 anos. Em certo sentido, até temos uma economia menos sofisticada porque dependemos mais do turismo. Mas, enfim, podemos dizer que houve algumas evoluções positivas, houve setores que tiveram algum avanço tecnológico e tal, mas nós estruturalmente não temos hoje uma economia que tenha mais capacidade para viver com as regras do euro e da União Europeia do que tínhamos há 12 anos. E, para além disto, temos uma economia que está hoje muito mais endividada do que estava há 12 anos. Portanto, a resposta a essa pergunta é, para todos os efeitos, não estamos mais bem equipados. Agora, a União Europeia hoje também não funciona exatamente da mesma forma, para o bem e para o mal. Hoje a União Europeia tem alguns instrumentos, tem mais armas para evitar colapsos de crise e tem um ambiente político que torna o centro político um pouco mais disponível do que estava para fazer determinado tipo de intervenções. Portanto, eu não consigo neste momento imaginar, uma coisa é falarmos daqui a 15 anos, se houver uma crise grande nos próximos 2, 3 anos, acho que a resposta que vai haver do centro político da Europa vai ser diferente do que houve, do que aconteceu em 2008. Isto se não houver nenhum cataclismo do ponto de vista político, de chegar ao poder um Trump num país central da Europa, porque aí o cenário é totalmente diferente, mantendo-se os equilíbrios políticos atuais. Uma outra questão diferente que tu estavas a dizer é sobre o controle público da banca. Eu não defendo a necessidade, estou de acordo contigo, isto é, controle público não significa que não pode haver banca privada e que toda a banca deve ser nacionalizada. Agora, parece-me que o controle público da banca tem de implicar, efetivamente, ter menos espaço para a banca privada, mais espaço para a banca pública, não porque eu acredito que a banca pública, na essência, é mais bondosa ou menos bondosa, mas fundamentalmente porque é importante conseguirmos retirar parte do espaço a lógicas predadoras. Não é? E nós podemos temos mais possibilidades de retirar lógicas predadoras à banca pública do que temos à banca privada. Porque nós não podemos confundir isto, e também é uma coisa que nós temos de nos afastar desta direita reacionária, que diz o banco público é igual à banca privada. Isto é um discurso ótimo para dizer privatize a banca pública porque ela é igual à banca privada. Não é verdade, isto é, a Caixa Geral de Depósitos tem práticas comerciais que não se distinguem da banca privada e isso é um problema que tem de ser atacado. Mas a verdade é que durante o pico da crise,
Foi o único banco que concedeu crédito. Foi o único banco que concedeu crédito, enquanto a banca privada estava a retirar crédito da economia e a acentuar a crise. Estava a ter aquilo que os economistas chamam um comportamento pró-cíclico, ou seja, acentuar a crise. A Caixa Geral de Depósitos estava a ter um comportamento contracíclico, anticíclico. Não é? E é fundamental que a maior parte da banca em Portugal tenha essa lógica. E portanto eu acho que há várias formas de procurar assegurar, estou completamente de acordo com os termos em que tu puseste as coisas, é preciso aumentar o controle público e acima de tudo o controle democrático da banca, sob todas as perspectivas, aumentar os níveis de escrutínio. Mais uma vez, tenhamos presente que cada vez que nós anunciarmos aos investidores, aos capitalistas financeiros internacionais, Portugal vai aumentar o nível de escrutínio democrático da banca, o que estamos a dizer é, se calhar vocês não estão assim tão interessados em investir cá. Portanto, isto é uma tensão, é um problema, mas nós não podemos desistir, é um erro, a meu ver, estarmos caladinhos porque precisamos do capital estrangeiro, não é? Agora, temos é de gerir isto com algum cuidado. Bom, se o Banco de Portugal fosse mais assertivo, já com os instrumentos que tem, e garantisse que o quadro legal atual era altamente respeitado, isso já era uma diferença sensível. Já haveria alterações, não é? E da maneira, evidentemente, se a Caixa Geral de Depósitos se posicionasse de outra maneira no mercado, isso poderia ter influência, embora a própria Caixa perdeu alguma margem de manobra nos últimos anos, por virtude dos negócios ruinosos que fez e por aí fora. Não sei, eu acho que uma pergunta de economista, neste momento a taxa de cobertura das importações pelas exportações é melhor do que era há 10 anos, não é? Portanto, desse ponto de vista, houve uma alteração estrutural. Mas não é estrutural, quer dizer, estrutural era nós... Há menos consumo, há menos consumo, há menos procura, estamos com um investimento baixíssimo, estamos com um investimento estruturalmente baixo e o investimento em Portugal é muito dependente das importações. Não tenho seguido os dados, a minha percepção é de que, apesar de tudo, com a recuperação económica gradual que tem havido, os números da procura e do consumo têm mais ou menos aproximado do que era antes da crise. O déficit externo que desapareceu, passou a ser um saldo positivo, Sim. está a ficar menos positivo. Eu sei, a tendência será essa. Okay. E o boom do turismo aqui conta muito. Não é? Isso sem dúvida. Sim, quer dizer, eu acho que de facto a chave para tudo isto está sempre na capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Mas isso em última análise podias repetir essa frase em qualquer... Para o fornecimento de gelados de morango também, a frase também... Não, mas, ou seja, nós de facto temos um problema que é a própria segmentação do mercado de trabalho, da classe trabalhadora, tem vindo a ocorrer num sentido, em vários sentidos, no fundo. No que diz respeito ao setor financeiro, tem sido claramente desfavorável a uma perspectiva emancipatória, uma ruptura, ou que seja, no sentido em que os trabalhadores da banca que estão nos setores mais sensíveis dentro da banca cada vez menos percepcionam a si próprios como parte da classe trabalhadora, não é? E portanto estão menos propensos a mobilizarem-se em função de mecanismos de solidariedade ou de ideias igualitárias, etc. Esta é a minha percepção, a minha mulher é bancária, portanto também é por aí que vou apanhando também um bocado. Claro. Embora ao mesmo tempo cada vez mais áreas da banca são objeto de outsourcing, precarização, é? Cada vez mais atividades bancárias funcionam neste momento em call centers, por exemplo, não é? De outsourcing e por aí fora. E cada vez mais setores sensíveis até da atividade bancária. O acesso à informação, por exemplo, as pessoas nem sempre têm noção de que os trabalhadores do call center, as pessoas geralmente confundem um call center com um telemarketing, não é? Aquelas pessoas que ligam para a nossa casa para nos vender coisas, mas há todo um ramo do apoio ao cliente, do acompanhamento, do back-office, etc., assim, que tem acesso à informação sensível, inevitavelmente, porque senão não conseguiam trabalhar. Não é? Portanto, essas pessoas, e de facto essas pessoas são indiscutivelmente da classe trabalhadora, embora em função dos mecanismos da precariedade tenham tido mais dificuldades em organizar-se coletivamente, mobilizar-se, etc. Mas isso pode alterar-se de forma relativamente rápida. Aí o paralelismo com a situação antes do 25 de Abril, etc., pode levar-nos em algumas direções. E, portanto, a mobilização coletiva dos trabalhadores, de facto, é o fator decisivo no meio disto tudo. Se houver um elevado grau de mobilização coletiva, se ela não tivesse circunscrita geograficamente, por exemplo, um dos problemas
durante o processo revolucionário. De facto, foi sobretudo a cintura industrial de Lisboa e o Alentejo, onde a mobilização atingiu aquele pico de intensidade, e depois quanto mais para norte, mais difícil era, evidentemente com alguns casos pontuais, os taleiros de Viana do Castelo, por aí fora, Marinha Grande, algumas zonas do Porto, também o corredor industrial do Porto, Braga, etc. Mas, de facto, a revolução propriamente dita esteve mais circunscrita geograficamente. Hoje em dia, as próprias dinâmicas do tecido produtivo português fizeram com que certas discrepâncias internas tenham de alguma maneira diluído do ponto de vista geográfico, e a configuração hoje em dia é simplesmente distinta, ou seja, a classe trabalhadora está segmentada, por vezes no mesmo espaço geográfico, na mesma cidade, há múltiplos segmentos da classe trabalhadora, portanto é mais difícil construir um sujeito coletivo de luta, mas por outro lado também tenho esta impressão que é a diferença entre a Amadora e Mangualde já não é tão grande como era em 75. Isto é a minha percepção, vale o que vale, mas não, confesso que não vou muitas vezes a Mangualde, porque tu foste candidato, portanto deves conhecer melhor o contexto. Mas, ou seja, de facto, se a mobilização coletiva dos trabalhadores atingir o grau de consistência que atingiu em Portugal, pelo menos nestas zonas onde a revolução foi mais intensa, qualquer ruptura é possível, no limite. Porque a classe trabalhadora tem esta característica histórica. Agora vou mesmo abrir o breviário do marxismo para os ouvintes do nosso podcast, que é de facto a sua capacidade de mobilização faz com que tenha um peso e um impacto social maior do que o seu peso numérico. Esta é que é a grande questão, ou seja, os operários da Citroën de Mangualde têm um peso político e social que supera a soma numérica. E isto parece-me que é verdade transhistoricamente e transespacialmente, é verdade em quase todo lado, no modo de produção capitalista. A classe trabalhadora e sobretudo a classe trabalhadora concentrada, não é, em grandes empresas, etc., tem essa... Agora, nós vivemos ainda um período de refluxo que não temos, do qual não temos ainda conseguido encontrar soluções para sair, mas a chave da ruptura está aí, não é? Portanto, no fundo, na minha opinião, todas as soluções depois técnicas, institucionais, legais, etc., são um corolário, um resultado dessa capacidade de mobilização. Em havendo, não é? Nada me permite dizer que num contexto de crise, nova crise do capitalismo, não passa a haver um recrudescimento dessa capacidade de mobilização. Isto se calhar levávamos para uma discussão muito mais longa sobre o que é que têm sido as características das mobilizações coletivas dos trabalhadores, o mecanismo de solidariedade, etc. Se calhar não vale a pena agora entrarmos, mas é uma discussão que me parece importante no futuro. O tema de hoje é muito mais aborrecido. No que diz respeito aos bancários, ou ao setor financeiro, porque também os seguros, geralmente esquecemos que os seguros também fazem parte do setor financeiro, mas ficando ainda pela banca. De facto, as administrações bancárias não são completamente estúpidas, não é? Não é por acaso que os bancários têm um conjunto de direitos, em alguns casos são conquistas da luta, mas em outros casos também são regalias, ou seja, o espaço em que acabam os direitos e começam os privilégios e as regalias, precisamente para o trabalhador bancário pensar em si próprio como parte de um setor que é diferente e que é distinto, não é fácil de traçar. E isso faz com que, provavelmente, muitos trabalhadores bancários e também incorporem a lógica da sua instituição, aquilo que se chama vestir a camisola, que de uma maneira geral, nos contextos onde há muita precariedade, as pessoas fazem um sorriso amarelo e pronto, compactuam com isso com o mínimo de cinismo, porque senão não conseguem sobreviver, mas quer dizer, ninguém acredita naquilo, não é? Mas quando vais para certos setores, quanto mais próximo está do núcleo... Começas a identificar mais com claro. a burguesia do que o proletariado. E portanto, tudo depende, no que diz respeito especificamente ao setor bancário, tudo depende da capacidade de subtrair uma maior percentagem dos trabalhadores bancários dessa tendência para olharem para o mundo com o olhar da sua administração e não com o olhar da classe trabalhadora. É aqui também que o jogo se constrói. Desse ponto de vista, este fenómeno da subcontratação e da precarização crescente, mesmo em setores absolutamente cruciais e nevrálgicos da atividade bancária, é algo que se calhar ainda não se pensou o suficiente. Tenho a impressão que os sindicatos, pelo menos, estão um bocado aquém do que tem estado a acontecer e provavelmente a chave está aí. Mas sem essa mobilização dos trabalhadores bancários, eu acho difícil também. De
facto uma ruptura muito pronunciada. Portanto, aqui acho que se trata de colocar a questão em vários tabuleiros, não é? Por um lado, o programa geral da economia portuguesa, por outro lado, esta dinâmica mais antagonista da luta de classes, por outro lado, esta esfera transnacional. Mas essa questão que estás a colocar é interessante, que é, de facto, quando pensamos, usando aqueles exemplos que eu dava há bocado, se pensarmos na saúde ou na educação ou outros setores, nós vemos que o envolvimento dos grupos profissionais associados a essas áreas, não é? Tem sido mais... É decisivo. É decisivo. Mas tem sido mais... Não é possível fazer a defesa do SNS sem um fortíssimo Sim, envolvimento de médicos e enfermeiros. Acho que aí tem estado a correr muito melhor, não é? Do que no setor bancário. Pois, este é que é o ponto. Em parte porque uma boa parte, infelizmente em redução, mas uma boa parte desta atividade continua a estar fora da esfera mercantil, não é? Portanto, a forma como as pessoas trabalham nestes setores não está orientada por uma lógica de lucro, de acumulação. E há uma ética da profissão, não é? Com todos os... Mas a ética da profissão, no limite, poderia haver também na banca. A questão é que a banca está completamente capturada pela lógica mercantil e de acumulação e de lucro. E o SNS não está. E o SNS não está. Não Os está profissionais totalmente. da esfera pública em geral também não estão. Sim, mas Nas escolas, atenção que o SNS não está. Até nos caminhos de ferro. Não está maioritariamente. Sim, claro, mas já penetra. Mas essa penetra visão fortemente. Eu queria esta discussão, enfim, não acabaria nunca, aliás, a discussão política tem essas características. Queria deixar apenas uma última nota, se vocês me permitirem. É que a capacidade criativa das massas só se revela precisamente nos momentos em que elas são chamadas a participar e em que têm o caminho para participar. Era impossível nós escrevermos antes do 25 de Abril como é que ia ser o controle operário fabril e como é que ia ser a nacionalização da banca, era impossível. E mesmo que o tivéssemos ensaiado, seria sempre um bocado ao lado daquilo que se verificou, porque as condições se vão alterando, porque as respostas têm que ser dadas a questões concretas que surgem e eu acho que se alguma coisa podemos tirar da Revolução de Abril sobre estes aspectos é que o facto de a capacidade de decisão também se centrar nos trabalhadores e nas massas mostrou que elas encontram o seu caminho. Sem prejuízo das forças reacionárias continuarem a mobilizar, evidentemente, e em alguns casos até vencerem as batalhas, como depois em 76 veio a perceber bem. Mas a verdade é que, sem nos lançarmos em aventuras, com os olhos postos numa abordagem séria e histórica dos problemas, as massas têm uma capacidade criativa excepcional, que muitas vezes não é previsível sequer pelas vanguardas, não é? E portanto acho que podemos, com uma nota positiva, apesar do cenário ser negro, também valorizar esta capacidade que temos e que certamente os portugueses, os trabalhadores da banca e os trabalhadores dos outros setores encontrarão. Agora, a hegemonia é a que é. Ela só será rompida com uma alteração do modo de produção, mas o modo de produção está dependente da hegemonia, portanto nós temos que fazer este trabalho. Eu acho que, levar este podcast a mais trabalhadores da banca, levar a discussão a mais trabalhadores da banca e pôr a malta a discutir os temas e acima de tudo a valorizar o facto de que o destino está de facto nas mãos, está nas mãos do coletivo, e isso é aquilo que nos tem sido tolhido diariamente e que, a cultura burguesa impõe, no sentido de nós nos pulverizarmos, de acharmos que somos incapazes, de que não há condições. É claro que fazendo uma análise fria, tu disseste, a mobilização não é aquela que deveria ser. Para o momento e para aquilo que se exige. Isso não é uma decisão que se toma, não se decreta, não é? Não se decreta. Mas decretamos uma coisa, vamos debater, vamos intervir, vamos organizar, vamos falar. Isso podemos decretar, e não podemos decretar o sucesso disso, mas podemos decretar que vamos fazer. E eu, em nome da K7 Pirata e do Manifesto 74, queria agradecer a vossa participação. Obrigado. E esperar que continuem nos próximos convites a aceitar. Eu estou sempre à disposição da K7 Pirata, um nome de programa que me inspira. Somos uma K7, mas piratem à vontade. Muito bem. Eu trago o lado pirata. Rádio, TV e disco e K7 Pirata. Obrigado.